Anatomia e Fisiologia Humana, Aula 1, Definições, Planos, Célula. Anatomia humana é símbolo de um mistério que durante toda a história instigou questionamentos daqueles que incessantemente ansiavam por descobrir o que se estende sob o manto, o qual chamamos pele. Porém, a dissecação humana, por razões éticas e religiosas, era proibida. Os estudiosos da época realizavam dissecações em animais, na tentativa de estender suas descobertas à espécie humana. Atualmente, a disciplina de anatomia humana é de caráter obrigatório para todos os cursos da área de saúde, visto que o seu entendimento se faz fundamental para compreender a fisiologia e os processos patológicos que acometem o ser humano. Esta imagem mostra o homem, o ser humano, tentando entender o que se passa no corpo humano, tentando entender os mistérios do corpo humano. Definições gerais. Anatomia humana é a ciência da forma e da estrutura do corpo e suas partes. O que isso quer dizer? Que a anatomia ela se preocupa em descrever o organismo humano partindo do princípio da sua localização, da sua coloração, da relação anatômica com outros órgãos. Vamos dar um exemplo, a gente está falando do fígado. A anatomia descreveria o fígado como um órgão que fica no abdômen, na parte direita do abdômen, de coloração amarronzada, que tem uma relação anatômica grande com o estômago que está à sua esquerda, com o intestino que está na sua parte inferior. Então, em nenhum momento se fala da função desse órgão, porque isso pertence à fisiologia e não à anatomia. Fisiologia humana é o estudo das funções, ou seja, das reações físicas e químicas que ocorrem nos organismos humanos. Então, a fisiologia ela vai explicar como que o órgão funciona, qual é a função dele no organismo. Citologia é o estudo da estrutura e função de células isoladas. Então, a citologia ela vai explicar para nós quais são os componentes da célula, quais são as funções de cada um dos componentes da célula humana. Histologia é o estudo da estrutura e função do tecido, células reunidas, agrupadas, com uma substância intercelular entre elas, formam o que a gente conhece como tecido. Diversas abordagens para estudar anatomia. Anatomia sistêmica, anatomia regional, anatomia clínica, anatomia palpatória. Cada uma delas tem uma definição diferente. Anatomia sistêmica é a forma como nós iremos estudar. Nós vamos estudar por sistemas. É o método de estudo do corpo por sistemas. Por exemplo, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestório, urinário e assim por diante. Então, estudar o corpo humano através dos seus sistemas de órgãos. Anatomia regional é um método de estudo do corpo por regiões, como cabeça, tórax, abdômen. Vamos dar um exemplo. Um determinado profissional, o odontólogo, por exemplo, ele não tem que ter domínio de anatomia sistêmica. Ele vai trabalhar a parte da cabeça, dos dentes. Então, ele tem que dominar bastante a anatomia regional. Anatomia clínica é um método que enfatiza a estrutura e a função à medida que se relacionam com a prática da medicina e outras áreas da saúde. Vamos exemplificar. Um médico, cardiologista, ele tem necessidade de conhecer anatomia sistêmica? Sim, ele estudou isso na medicina. Mas quando ele se especializa, é importante para ele conhecer a anatomia clínica do coração, do aparelho cardiorrespiratório, Então, ele estuda a anatomia clínica direcionada para as doenças, para a prática da medicina. Anatomia palpatória é um método que investiga manualmente a superfície corporal. O cirurgião, ele precisa dominar a anatomia palpatória. Palpando o corpo humano, por exemplo, ele pode identificar a presença de uma massa, de um tumor, Então, é muito importante para ele conhecer a anatomia palpatória. Esta imagem lembra o que a gente acabou de falar, Anatomia sistêmica, portanto, estuda por sistemas corporais.
A anatomia regional foca numa determinada região do organismo. A anatomia clínica relaciona esta anatomia com a especialidade clínica, né, da medicina. E a anatomia palpatória também, né, através da palpação, é possível conhecer o corpo humano e as suas alterações. Divisão do corpo humano. De forma macroscópica, o corpo humano está dividido em cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. Esse desenho mostra o que a gente acabou de falar, divisões do corpo humano. Cabeça, ele coloca o pescoço também, o pescoço é uma região de articulação, necessariamente não precisaria entrar nessa divisão. Tronco, né, 3 partes, tórax, abdômen, pelve, e membros superiores e membros inferiores. Cabeça compreende crânio e face. Então, como no desenho aqui, né, um crânio e uma face, ossos cranianos, ossos faciais, nós vamos aprender mais para diante. Então, né, esta cabeça está dividida em 2 partes. A face é a parte anterior, é a parte da frente, e o crânio é o que corresponde à parte superior, lateral e posterior. O tronco compreende o tórax, o abdômen e a pelve. A parte superior é o tórax, a parte média é o abdômen e a parte inferior é a pelve. Membros superiores, porque MMSS, nós temos 2. Quando a gente se refere a um só, a gente estaria falando membro superior direito ou membro superior esquerdo. Compreende o braço, o antebraço e a mão. Braço, do cotovelo ao ombro, estaria o nosso braço. Antebraço, do cotovelo ao punho, estaria nosso antebraço. E a mão é a extremidade. Membros inferiores, MM e I, compreende coxa, perna e pé. Então, do joelho à pelve estaria coxa. Do joelho ao tornozelo, a perna. E o pé seria a extremidade. Esta figura mostra o que a gente acabou de falar, divisão do corpo humano, cabeça, crânio e face. Tronco, pescoço, é articulação, tórax, abdômen e pelve. E membros superiores e membros inferiores. Conceito de normal, variação anatômica, anomalia e monstruosidade. As diferenças morfológicas podem apresentar-se externamente ou internamente, sem que isso traga prejuízo funcional aos indivíduos. Normal, o que se encontra na maioria dos casos. Então, aquilo que a maioria dos indivíduos apresenta, nós chamamos de normal. Variação anatômica, o que foge do normal sem prejuízo da função. Então, como está ali na figura, né, essa criancinha aí, ela tem um 6º dedo. Isso atrapalha a função da mão? Provavelmente não. É mais uma questão estética, né? Às vezes os indivíduos retiram por questões estéticas. Então, se não atrapalha o funcionamento da estrutura, nós chamamos isso apenas de variação anatômica. Anomalia, fuga da normalidade com prejuízo da função. Na figura a gente tem o lábio leporino e a fenda palatina, são 2 processos alterados, né, onde há prejuízo da função. Esse bebezinho ao mamar, com certeza o leite, né, tem acesso à cavidade nasal dele, então isso atrapalha a função, por isso é que é considerado anomalia. Monstruosidade é uma anomalia com profundo prejuízo da função, deformando a construção do corpo, tornando incompatível com a vida. Então, aqui o bebê, a figura do bebê anencéfalo, ele está sendo gerado sem, né, ele foi gerado sem parte do seu encéfalo, do seu cérebro, e provavelmente essa criança não tem sobrevida, né? Portanto, se trata de um caso de monstruosidade. Classificação de acordo com biotipo. Biótipo, também pode ser falado assim.
Ectomorfia, indivíduo de estatura alta e magro. Mesomorfia, indivíduo de estatura média e musculatura desenvolvida. Endomorfia, indivíduo de estatura baixa e gordura corporal elevada. A figura mostra o que a gente acabou de falar. O indivíduo aqui do calção azul é o indivíduo ectomorfo, alto e magro. Do calção verde é o indivíduo mesomorfo, ele é mais proporcional, ele é mais musculoso. E o indivíduo do calção roxo é o indivíduo endomorfo, ele tem mais gordura localizada, ele é mais gordinho, mais obeso. Fatores de variação anatômica: idade, sexo, grupo étnico ou raça, que é a mesma coisa, biotipo e evolução. Idade. Nós temos diferenças importantes, diferenças anatômicas importantes nos diversos períodos da vida intra e extrauterina. Na figura a gente mostra dois crânios, o crânio do bebê, o crânio do adulto. A criança tem muito tecido cartilaginoso entre os seus ossos, então isso diferencia os dois tipos de estrutura óssea. Sexo, o masculino e o feminino apresentam características especiais, ou seja, diferenças anatômicas externas principalmente, e algumas alterações fisiológicas internas. Por exemplo, o homem tem um hormônio bem diferente dos hormônios femininos. Grupo étnico ou raça compreende os grupamentos humanos com caracteres físicos internos e externos comuns, fazendo-se distinguir as raças branca, negra, amarela e os mestiços. Biótipo é o resultado dos caracteres herdados e dos adquiridos por influência do meio. Na figura a gente vê a diferença entre esses dois indivíduos, um ectomorfo, alto, magro, o outro mais endomorfo, como a gente já acabou de ver ali anteriormente essa descrição anatômica. Evolução. Com o decorrer do tempo ocorrem diferenças morfológicas. Nessa imagem a gente tem desde o homem primitivo até o homem da atualidade. Planos e termos de posição. Posição anatômica é o corpo em posição ereta, com cabeça, olhos e ponta dos dedos dos pés dirigidos para frente, os membros superiores estendidos ao lado do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente. Os membros inferiores estarão unidos. Esta figura mostra o que a gente acabou de falar, posição anatômica, o olhar dirigido para o horizonte, a face voltada para frente, membros superiores estendidos e com as palmas das mãos voltadas para frente, membros inferiores unidos com as pontas dos pés dirigidos para frente. Esta descrição anatômica pode ser tanto com o indivíduo em pé ou como ele deitado. Uma imagem mostrando também a posição anatômica, só que agora focando a divisão da parte superior e inferior do corpo, assim como a parte posterior e a parte anterior. Plano mediano é um plano imaginário vertical de secção, ou seja, de corte, que divide o corpo em metade direita e esquerda, originando dois lados iguais. Esta figura mostra o plano mediano. Então, um corte vertical em pé, dois lados originados, lado direito, lado esquerdo. Como cortou exatamente ao meio, estes lados são lados iguais. Plano sagital é todo plano vertical paralelo ao mediano. O que é vertical? Passa ao lado. Divide o corpo em metade direita e esquerda, só que não exatamente ao meio. Portanto, origina dois lados desiguais. Esta figura representa o plano sagital. O corte não foi feito ao meio, e sim paralelo ao mediano, mas também é um corte vertical, originando dois lados, chamados de direita e esquerda, só que dois lados desiguais, uma vez que o corte não foi feito ao meio. Plano frontal é um plano vertical que divide o corpo nas partes ventral anterior e dorsal posterior.
Então, esse plano ele tem como parâmetro o osso frontal, que é o osso popularmente conhecido como testa, para fazer a divisão. Esta figura mostra o plano frontal. Então, o corte foi feito a partir do osso frontal, dividiu o corpo em dois lados, um lado chamado de anterior ou ventral e outro lado chamado de posterior ou dorsal. Esta figura representa os 4 planos: mediano, sagital, frontal e transversal. Observa que 3 planos cortam no sentido vertical, ou seja, em pé. Apenas o plano transversal corta no sentido horizontal. Todos dão origem a 2 lados. A diferença é o nome que os lados recebem. Plano mediano, lado direito, lado esquerdo. Plano sagital, lado direito, lado esquerdo, com uma diferença. O plano mediano cortou ao meio, então os lados são iguais. O plano sagital cortou um pouquinho desviado para o meio, portanto os lados são desiguais. Plano frontal, cortou na altura do osso frontal, dividiu o corpo em 2 lados, anterior ou ventral, posterior ou dorsal. E o plano transversal, o que ficou acima do corte superior, o que ficou abaixo do corte inferior. Constituição do corpo. Unidades estruturais são representadas por células que, agrupadas, formam tecidos. Tecidos compõem órgãos e órgãos pertencem a sistemas. Essa figura representa o que a gente acabou de falar, né? Moléculas, átomos fazem parte da estrutura conhecida como célula. Células pertencem a tecidos, tecidos formam órgãos e órgãos pertencem a sistemas. Constituição geral do corpo humano: átomos, moléculas formam células, células pertencem a tecidos, tecidos são composições de órgãos e órgãos são composições de sistemas, sistemas de órgãos. Células. Qualquer organismo vivo é composto de células. A partir da união do óvulo e do espermatozoide, surgiu a primeira célula do organismo humano e, a partir daí, todas as outras células tiveram origem. Tecidos. Os tecidos são compostos de células. Substância intercelular, também chamada de matriz. Órgãos. Um órgão é composto por células integradas em tecidos que executam uma função comum. Sistemas. Um sistema é um grupo de órgãos. Temos no nosso organismo vários tipos de sistemas: circulatório, respiratório, digestório, urinário, reprodutor e assim por diante. A célula. A célula possui 3 componentes principais: membrana, citoplasma e núcleo. O citoplasma é onde nós encontramos estruturas vivas, ativas, organizadas, conhecidas como organelas. A célula é a unidade estrutural ou morfológica do corpo humano, assim como a sua unidade funcional ou fisiológica. O corpo humano surgiu a partir do desenvolvimento de uma única célula, o ovo fertilizado. Esta imagem mostra o ovo fertilizado, ou seja, a união do óvulo com o espermatozoide, cada um deles contendo 23 cromossomos, que, uma vez unido, forma 46 cromossomos, que é o DNA da raça humana. Estrutura da célula é constituída por 2 porções complementares: o núcleo, uma porção mais ou menos central, e o citoplasma, a porção circundante, ou seja, aquela que está ao redor do núcleo. Os 3 componentes da célula: membrana, citoplasma e núcleo. Membrana celular ou plasmática é um envoltório externo. Através de seus diminutos poros, seleciona os elementos a serem absorvidos.
Suas funções são regular as trocas entre a célula e o meio ambiente. Esta imagem mostra a membrana celular. A gente observa que tem alguns locais onde tem essa parte amarelinha toda enroscada, ele está representando os poros da membrana celular. Algumas substâncias passam pela membrana sem utilizar o poro. Uma substância aqui no nosso desenho está utilizando o poro para passar. Por isso que a gente tem dois tipos de transporte através da célula. Citoplasma compõe a área de armazenamento e de trabalho da célula. É composto por organelas, estruturas vivas organizadas e inclusões citoplasmáticas, que são partículas que estão temporariamente ocupando o citoplasma. O citoplasma, portanto, corresponde à área de trabalho e de armazenamento da célula, é onde tudo acontece, onde a célula converte os nutrientes absorvidos numa energia celular conhecida como ATP. Núcleo é uma estrutura esférica especializada de protoplasma, localizada em geral no centro da célula. O núcleo é formado pela membrana nuclear, por cromossomas e pelo nucleolo. Então a gente vê aqui na figura da esquerda, né, o núcleo, essa bolinha roxa dentro dele é o nucleolo, né? O que está em cima, representado em verdinho, é a membrana nuclear, e do lado direito essa hélice dobrada, né, de cromossomos, é o que na raça humana a gente conhece como DNA, ácido desoxirribonucleico. Organelas são estruturas vivas, ativas e organizadas que convertem energia. São elas retículo endoplasmático, ribossomos, aparelho de Golgi, mitocôndrias, lisossomas e centríolos. Retículo endoplasmático é uma rede de tubos e canais que atravessa todo o citoplasma. Pode ser liso ou rugoso e sua função é sintetizar proteínas. Esta imagem mostra o retículo endoplasmático. Na parte superior do desenho, o retículo endoplasmático ele está cheio de grânulos, são os ribossomos. Na parte inferior ele está sem os grânulos. Então, por isso, nós temos dois tipos de retículo endoplasmático. O rugoso, com grânulos, e o liso, sem grânulos. Ribossoma são densos agregados de RNA, ácido ribonucleico e proteína. Normalmente estão acoplados ao retículo endoplasmático. Sua função é sintetizar proteínas. Esta imagem mostra os ribossomos, são grânulos de RNA, né, cuja função é sintetizar proteínas. Podem estar sozinhos no citoplasma, mas normalmente eles se encontram acoplados ao retículo endoplasmático. Aparelho de Golgi são estruturas vaculares cuja função está relacionada aos estágios finais da produção e armazenamento de proteínas. Esta imagem está mostrando o aparelho de Golgi. Na parte superior da imagem, só um desenho mostrando os vacúolos para armazenar proteínas. Na imagem inferior é uma imagem de célula vista ao microscópio, a imagem do aparelho de Golgi. Mitocôndria é o sistema enzimático responsável pela produção da maioria do ATP na célula. ATP significa adenosina trifosfato, é a molécula transportadora de energia primária da célula. Então podemos chamar de ATP ou simplesmente de energia celular. A imagem da mitocôndria, dentro dessas criptas, dessas divisões que ela tem, são os locais de armazenamento do ATP celular. Lisossoma é um vacúolo cheio de enzimas, são responsáveis por um grande número de funções celulares, incluindo a digestão de grandes substâncias que são trazidas para o interior da célula. A imagem do lisossomo, esse marronzinho aqui dentro das bolinhas, representa as enzimas dos lisossomos, que são responsáveis pela digestão das partículas trazidas para dentro da célula. Centríolo é um par de pequenas estruturas cilíndricas ocas
geralmente orientadas em ângulo reto entre si e localizadas fora do núcleo ou próximo a ele. Sua função é participar na divisão celular pelo fato de estar próximo ao núcleo. A imagem dos centríolos, eles participam da divisão celular. Fisiologia da célula. São funções da célula: o movimento de substâncias através das membranas celulares, o metabolismo energético e a ação enzimática. Movimento através da membrana celular. As células devem continuamente absorver e expelir substâncias envolvidas no funcionamento celular. Qualquer troca deve ocorrer na superfície da célula através da membrana celular. A imagem da membrana celular que nós já vimos, então ela possui poros, esses poros estão sempre fechados, mas se abrem no momento que a célula precisa transportar substâncias ou para dentro da célula ou eliminar substâncias que estão no interior da célula. Os mecanismos pelos quais essas trocas ocorrem incluem transporte passivo, difusão e osmose, transporte ativo. Diferença entre os dois: como o próprio nome diz, passivo, não há gasto de energia; ativo, a necessidade do gasto de energia. A energia celular ela é conhecida como ATP. Transporte passivo, difusão. Transporte de partículas de uma região na qual estão mais concentradas, hipertônica, para outra onde elas estão menos concentradas, hipotônicas. Ou seja, do meio onde tem maior quantidade de substâncias, quimicamente falando, para outro meio onde a quantidade de substâncias é menor. Esta imagem representa o processo passivo de transporte chamado difusão. Na figura da esquerda, a gente observa que de um dos lados a gente tem uma grande quantidade de moléculas. O que a gente diria? Que esse meio está mais concentrado, está hipertônico. O outro lado tem poucas moléculas, significa que ele está menos concentrado, ele está hipotônico. Mas quando a gente faz o transporte dessas substâncias do meio mais concentrado, cheio de moléculas, para o meio menos concentrado, onde tem poucas moléculas, na figura da direita a gente observa que os dois meios agora estão iguais. Esse processo não envolve gasto de energia da célula, portanto é um transporte passivo. Ele é conhecido como difusão. Transporte passivo osmose. Ocorre transferência de água da solução diluída menos concentrada, hipotônica, para a solução mais concentrada, hipertônica. Observamos no desenho que a osmose é o contrário da difusão. Nós temos dois desenhos. No desenho da esquerda, nós temos dois meios separados por uma membrana. Um deles está escrito hipotônico, e vocês observem, tem poucas moléculas. O outro está escrito hipertônico, e a gente está vendo bastante moléculas. Só que a osmose ela só envolve o transporte de água. Então, observa na figura da direita que houve passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico, ou seja, do menos concentrado para o mais concentrado. Se a gente olhar a figura, dá a impressão que eles estão desiguais, mas se a gente fosse observar a quantidade de substâncias, a gente vê que elas estão, em relação à concentração, elas estão iguais. Então, a osmose só envolve transporte de água. Transporte ativo. A célula utiliza energia, ATP, para transportar substâncias. Então, no desenho, a gente observa que a membrana ela abriu o poro para permitir a passagem da substância e, portanto, ela teve que gastar energia para fazer esse processo. Ela teve que gastar ATP, por isso o nome transporte ativo. Esta imagem representa o transporte ativo. Observa que a molécula ela foi transportada utilizando o poro da membrana e, com isso, houve gasto de energia para esse transporte, portanto, transporte ativo.
Metabolismo energético é a degradação química pela célula de nutrientes para produzir energia necessária à realização de certas funções. A energia dos nutrientes é usada para sintetizar ATP. O que isso significa? Que a nossa célula utiliza os nutrientes derivados dos alimentos que nós consumimos, depois de um processo chamado digestão, para transformar esses nutrientes na energia que a célula precisa para trabalhar. Essa energia é conhecida como ATP ou simplesmente energia celular. Então, metabolismo energético. Metabolismo significa transformação, energético, energia. Então, é a transformação dos nutrientes dentro das nossas células para utilizar, para produzir a energia que a célula utiliza, o ATP celular. Ação enzimática. Enzimas são grandes proteínas que atuam como catalisadores para as taxas de velocidade das reações químicas realizadas pela célula. Ou seja, as enzimas aceleram processos químicos realizados pela célula. A imagem representa a ação enzimática. Então, sem enzima, a gente observa que o processo é lento, é complicado. Com enzimas, o processo seria extremamente fácil e tranquilo. Substâncias intercelulares. Significa substâncias localizadas entre as células. Essas substâncias são produzidas pelas células, localizam-se entre elas para constituir o seu arcabouço orgânico de sustentação. Apresentam-se sob a forma de fibras e material amorfo. Então, são as substâncias localizadas entre as células e as células reunidas, como a gente já aprendeu, formam o que nós conhecemos como tecidos. A representação de um tecido, ou seja, várias células reunidas, entre elas uma substância conhecida como substância intercelular amorfa, sem forma, é uma geleia, é uma gelatina localizada entre as células para poder ligar essas células. E para dar sustentação a essa substância intercelular amorfa, fibras colágenas, elásticas e reticulares. Fibras colágenas são extremamente grossas e fortes, fibras elásticas não tão grossas, mas extremamente flexíveis, e fibras reticulares bastante finas e delicadas. Fibras são colágenas, elásticas ou reticulares e possuem função de sustentação. Nossos tecidos são formados por diferentes tipos de fibras, predominando uma ou outra de acordo com a necessidade do tecido. Quanto mais forte o tecido for, maior quantidade de fibras colágenas. Quanto mais elástico, maior quantidade de fibras elásticas. E quanto mais delicado for esse tecido, maior quantidade de fibras reticulares. A imagem mostra os três tipos de fibras: colágenas, são as fortes, elásticas, são as elásticas, e reticulares, são as delicadas, são as que formam redes. Portanto, a substância intercelular fica entre as células, tem dois componentes básicos: a substância amorfa ou matéria amorfa, que é uma geleia, que serve para que as substâncias fiquem mergulhadas, esperando o momento de serem utilizadas pela célula. E as fibras, que servem para dar sustentação nesta matéria amorfa. Líquidos intra e extracelular. Intra é tudo que está dentro, extra é o que está fora. A água constitui mais ou menos 60% do peso corporal, sendo assim distribuída. Dentro da célula é o que a gente chama de líquido intracelular e fora da célula, que seria o líquido extracelular. Esta imagem está representando os dois líquidos dentro da célula, uma porção de componentes químicos dentro desse líquido, e o líquido extracelular fora da célula, também com vários componentes químicos nesses meios.
Fora da célula, líquido extracelular está nos espaços que rodeiam as células, compreendendo a parte líquida do sangue, o plasma, e o líquido que se encontra nos espaços entre as células, líquido intersticial. Então, líquido extracelular é tudo que está fora da célula. No espaço entre elas, líquido intersticial, ou dentro dos vasos sanguíneos, o nosso plasma. Substância intercelular amorfa é constituída principalmente por água, proteínas, então é a substância que está entre as células, é composta por dois componentes. Um deles seria a matéria amorfa, substância intercelular amorfa, é uma gelatina, onde as substâncias ficam soltas, difundidas, e as fibras colágenas, elásticas e reticulares, que servem para dar sustentação à substância intercelular. O plasma faz parte do líquido extracelular, corresponde à parte líquida do nosso sangue, em maior quantidade, né? Porque o nosso sangue é líquido, então, portanto, compõe a maior parte do nosso sangue. Aqui estão nossos exercícios de fixação. São 15 perguntas relativas ao que a gente acabou de estudar sobre definições, planos e célula. Essas figuras nós vamos colocar os nomes, elas são relativas aos planos que a gente estudou. Posição anatômica, plano mediano, plano sagital, plano frontal e plano transversal. Esta figura representa a célula e os seus componentes, para a gente colocar os nomes das estruturas: membrana, citoplasma, organelas e o núcleo. Esta figura representa os transportes que acontecem através da membrana, né, do meio hipertônico para o meio hipotônico, do meio hipotônico para o meio hipertônico, difusão e osmose.